gente fazer, para a gente ter instalado na nossa máquina aqui para esse curso, certo? Que é o Node.js, o Visual Studio Code e o Postman. Eu tinha falado entre o Postman e uma outra variante lá, só que eu vou usar o Postman. Bom, vamos por alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é uma API, né? Uma API, ou interface de programação de aplicações, né, em português, ela permite que sua solução ou serviço se comunique com outros produtos e serviços sem precisar saber como eles foram implementados, o que simplifica o desenvolvimento da aplicação. Então, o que a gente tem? A API, ela é um serviço que não importa como, o que vai consumir ela ou ela foi construída, não importa como foi feito esse negócio, o que importa é só o contrato que elas vão ter para um consumir o outro, certo? Bom, a gente tem aqui uma figura como exemplo. Acredito que eu não estou compartilhando a tela, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui, só um segundo. A tela inteira. Acho que tá aparecendo aí. Ok, Igor. Ok, beleza. Deixa eu só voltar os slidezinhos ali para o pessoal ter uma ideia de como que foi feito, né? Pré-requisitos, conceito. Bom, agora imagem. Então, como foi dito ali, a gente tem que a API ela é consumida por outras coisas. Por exemplo, por um carro, por um aplicativo de celular, por um videogame, por uma TV, certo? Ou por uma outra API. Bom, outros conceitos. REST, né? O que é o REST? O REST ele é um modelo, ele não é um framework, ele não é nada, ele é um modelo que é utilizado para projetar arquitetura de software distribuído que faz comunicação de dados pela rede, podendo ser rede local ou servidores. REST, ele significa transferência de estado representacional. É o modelo que é utilizado para projetar a arquitetura, certo? A implementação do cliente, né, o front-end e do servidor são feitas separadamente, sem nenhuma interferência um do outro. Isso significa que os dois podem ser desenvolvidos separadamente. Então, o que a gente tem? A gente tem um front-end e um back-end. O back-end é como se fosse a nossa API, e o front-end, ele consome os dados da nossa API, certo? Então, eu posso fazer só a API, e aí vocês fazem o front-end e a gente liga os dois. Não importa como eu fiz minha API, como você fez o seu front-end, entendeu? Isso dá uma liberdade maior para o desenvolvimento e traz uma eficiência rápida. Bom, então a gente já viu o que é API, o que é REST, e agora, o que é a API REST? A API REST é uma interface de programação de aplicação, né? Ou seja, uma API que está em conformidade com as restrições do estilo de arquitetura REST, permitindo a integração com serviços web, certo? Então, uma API que ela atende todos os requisitos de REST, ela é uma API REST. Aqui a gente tem uma outra imagem para exemplificar como que funciona, né? A gente tem o cliente, ele faz uma requisição para a API, essa requisição é feita pelos métodos HTTP, que eu vou falar mais para frente, certo? Get, post, put, delete, patch. E aí, quando ele faz essa requisição, o que acontece? A API vai no banco de dados, ela pega os dados que foram pedidos e retorna por via JSON, XML, YAML. No caso aqui, a gente vai trabalhar com JSON, que é o mais comum, certo? A gente tem também essa outra figura aqui para exemplificar. Deixa eu ocultar aqui para exibir a fonte, né, das imagens. Para ficar mais claro na cabeça, né? Qual que é a funcionalidade de uma API? Para que eu vou querer uma API? Por que eu já não pego e faço o back-end ali em PHP junto com o desenvolvimento do front-end e acabou? Porque, esse que é o legal de uma API, é que quando você desenvolve uma API, ela pode ser consumida pelo seu serviço web, pelo seu website, ela pode ser consumida pelo seu serviço mobile, as coisas, certo? Então, você fez a API, você fez o seu back-end inteiro. Aí depois você faz o front-end web, front-end mobile e qualquer outra coisa, certo? O pessoal tá me ouvindo aí? Ok. Perfeito.
Deu uma pequena travada ali, tá? Mas foi na voz? Como que foi? Isso, foi na última fala sua, no último trecho da apresentação. Então, se você puder repetir. Tá? Ah, beleza. Então, o que a gente tem? A gente tem que a API, ela tá para unificar tudo. Então, o que acontece? A gente tem o back-end na API, e aí a gente tem só serviços front-end. Eu não preciso ter um front-end e um back-end para o meu web, eu não preciso ter um front-end e um back-end para o meu mobile, etc. Eu tenho a minha API e eu tenho o meu front-end web, meu front-end mobile, e eles se conectam, certo? E a API é a responsável por ficar levando e puxando dados do banco de dados. Eu trouxe aqui alguns exemplos de APIs que são públicas ou não, né? O primeiro exemplo aqui que eu trouxe é a Poké API. É uma API pública de Pokémon. Então você pode pegar essa API, você desenvolve todo o front-end do seu site, por exemplo, uma Pokédex, e aí você consome essa API. Você vai trazer a lista de todos os Pokémons, os poderes deles, os tipos deles, etc. Outro exemplo aqui é a API SEP. A API SEP é uma API que você consulta para você coloca o CEP, né? Aí ela te retorna o quê? Ela te retorna o endereço, bairro, cidade, essas coisas. Tem também uma outra API de CEP que eu já utilizei que chama Via CEP. Muito legal, depois eu posso até mostrar um exemplo no final do mini curso que eu fiz ontem. Tem também a API do Climatempo. A API do Climatempo é para ver a previsão do tempo. Ela é paga, mas tem algumas funcionalidades gratuitas. Por exemplo, você pode ver a previsão do tempo em uma cidade só. Você pode fazer, se eu não me engano, 10 requisições por hora e 100 por dia, alguma coisa assim. Tem a do Google Maps também, que é API de geolocalização. E tem a API do Twitter também, né? Que é uma API que você pode listar posts, tudo isso sem você tá propriamente no Twitter, certo? Bom, as tecnologias que a gente vai ver aqui, né? É a JavaScript, Node.js, o HTTP e HTTPS, né? Que é a evolução do HTTP, e um framework Node, que é o Express. Bom, o JavaScript. O que é o JavaScript? O JavaScript ele é uma linguagem de programação que permite você implantar itens complexos em uma página web. Ele permite criar conteúdo que se atualiza dinamicamente, controlar multimídias, imagens animadas e tudo o mais interessante, o que há de interessante. A gente tem, por exemplo, o React, né? O React.js. Ele é o conceito de single page application e ele é uma coisa dinâmica, então, e ele é baseado em JavaScript, isso que é legal. Então vamos ter uma ideia aqui de como que é o JavaScript, né? Enquanto a gente tem o HTML, que é o esqueleto do nosso site, o CSS, que é a pele, né, que é a aparência do nosso site, a gente tem o JavaScript, que são os músculos, como que vai funcionar cada movimento. É o JavaScript que é responsável por isso. Agora o Node.js. O Node.js, ele tem dois tipos de definição, né? Que ele pode ser definido como um ambiente de execução JavaScript server-side e também uma plataforma open source que permite a execução da linguagem JavaScript do lado do servidor. É a mesma coisa, dita de forma diferente. O que acontece? Quando a gente tem aqui no JavaScript, o JavaScript aqui ele está rodando do lado cliente, do lado do cliente, certo? Então ele não faz nenhuma modificação do lado do servidor. Já o Node.js ele veio para solucionar esse problema. Então a gente tem o JavaScript rodando do lado do servidor. Bom, as características do Node, né? O Node ele possui uma execução single thread. Em um servidor web, utilizando linguagem tradicional, por exemplo, PHP, cada requisição que a gente faz para o servidor, ele cria uma nova thread. Isso daí é um problema, por quê? Porque as máquinas são limitadas, né? A gente não tem uma memória RAM infinita. Então vai chegar uma hora que vai dar pau, vai travar, vão ter que ficar esperando as antigas threads serem feitas, os recursos, para ir liberar para a próxima, certo? E o Node veio aí para solucionar esse problema. Então, o que ele faz? Por ter apenas uma thread, ele trata as requisições todas com essa thread. Ela é chamada de Event Loop. Ela leva esse nome porque cada requisição é tratada como um evento, e ele fica lá, rodando sem parar, infinito.
e fica em execução o event loop, esperando novos eventos para tratar. E para cada requisição, um novo evento é criado. Um evento é criado, não uma thread, certo? Bom, agora o HTTP. O HTTP é uma coisa bastante importante, né, para a web, quem pretende trabalhar com web, porque o HTTP está presente na nossa web de maneira global. Ele é o que rege a internet, certo? O HTTP, ele significa Hypertext Transfer Protocol. Então, é protocolo de transferência de dados em formato de texto, certo? Seu funcionamento é no modelo cliente-server, ou seja, o cliente-servidor, que a gente já conhece, certo? Sendo que o cliente sempre é quem solicita algumas informações, não importando qual informação. E o servidor é aquele que disponibiliza e retorna a informação solicitada. Então, por exemplo, o cliente ele pede uma coisa, qual são os dados do usuário de D1, e o servidor é responsável por devolver esses dados. Na prática, o cliente solicita por meio do HTTP um conteúdo para o servidor, e caso encontre o que foi solicitado, o servidor vai retornar uma resposta, certo? A gente tem aqui como exemplo como que funciona o HTTP numa imagem. Então, a gente tem os clientes, né? Que pode ser o navegador Google Chrome, o Firefox, uma aplicação mobile, e via HTTP, ela entra em contato com o servidor, para o servidor retornar alguma coisa para ela, certo? Então, voltei e eu trouxe de novo aquela imagem que a gente já viu. Por quê? Porque é o que eu expliquei. A gente tem o cliente, ele faz uma requisição por HTTP para a nossa API REST. A API REST vê o que ele quer e fala, tá bom. Ela pega no banco de dados e retorna para o cliente em formato JSON, certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de HTTP, que é o GET, que ele busca dados, é o POST, que ele envia dados, o PUT, que ele altera dados. O PUT, ele vai alterar todos os dados do registro, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um usuário que tem um nome e um e-mail, quando eu mando um método PUT, eu estou falando que eu vou alterar o nome e o e-mail. Tem o PATCH. O PATCH, ele altera alguns dados só, não todos. Na prática, não faz diferença você usar o PUT para alterar um dado só, ou o PATCH para alterar todos, mas por ser um conceito, uma coisa que a gente precisa seguir, né, é uma boa prática, certo? E aí a gente tem o delete, que ele deleta os dados, certo? Esses daqui, esses 5 exemplos de verbo HTTP, eles são os mais comuns. A gente tem outros, como head, trail, tem bastante. Bom, e os códigos HTTP? A gente tem os códigos aqui no caso, né? Deixa eu explicar o formato, que é o seguinte. A gente tem o código, vamos dar um exemplo, 404, né? Bastante gente conhece o 404, porque quando a gente tenta acessar uma página na internet que não existe, ele fala assim, 404 error not found, certo? Então, quando a gente tem o 4 aqui no começo, quer dizer alguma coisa. Então, quando a gente tem 1, é alguma informação. Quando a gente tem o 2, é um sucesso, é alguma coisa que deu certo. Quando a gente tem o 3, é que a gente está redirecionando o usuário para algum lugar. Quando a gente tem o 4, por exemplo, o 404, né, o 404, a gente tem um erro do lado do cliente. O exemplo que eu citei, a página não existe. Eu não joguei o cliente ali, o cliente entrou ali porque ele fez alguma coisa errada, então o erro foi dele, certo? E o 5xx, que é erro no servidor. Então, quando o problema está no servidor, o usuário não tem o que fazer para solucionar, aí é 5xx, certo? Agora vamos falar um pouco do Express. O que é o Express? Ele é um framework Node, ele é o mais popular e ele é uma biblioteca subjacente para uma série de outros frameworks Node. A gente pode ver aqui que não existe só o Express. Eu vou também citar alguns exemplos de outros frameworks que a gente pode usar. Só que o Express ele é o mais simples, ele é o mais escalável e ele é o mais comum, ele é o mais popular, certo? Ele oferece soluções para gerenciar a requisição de diferentes verbos HTTP em diferentes links, certo? Ele consegue integrar view engines para inserir dados nos templates. A gente não vai tratar de view engine aqui, se eu não acredito. Bom, definir configuração comum da aplicação web,
como a porta que vai ser usada para conexão, a localização dos modelos que são usados para renderizar a resposta. Adicionar novos processos de requisição por meio de middleware em qualquer ponto da fila de requisição. E além do Express, o que tem? Tem o framework Nest, que ele é muito conhecido, também usado bastante. Tem também o Adonis, que é um framework simples, também bastante conhecido. Tem o Egg, certo? E agora vamos dar uma praticada, né? Eu desenvolvi já o que a gente vai fazer hoje aqui na mão na massa, né? Eu já desenvolvi, eu postei lá no GitHub. Eu vou depois que terminar tudo aqui, eu mando o link do projeto lá para vocês também, se vocês quiserem ver, dar uma olhada nas coisas. Lá também vai estar a apresentação, com todos os links das imagens, das referências bibliográficas. E também vai estar o arquivo do Postman, com todas as rotas que eu utilizei, que a gente vai utilizar também, mas a gente vai criar aqui, né, junto. E com todas as rotas de testes, ok? Aqui tem alguns links úteis também, que é meu GitHub, o LinkedIn meu, e as minhas referências, certo? Bom, nesse primeiro momento aqui, alguém tem alguma coisa que gostaria de perguntar? Bom, Igor, eu vou liberar o chat aqui, ok? E aí eles podem proceder com os questionamentos. Ok, pessoal, se alguém tiver aí alguma dúvida para ser encaminhada aí no chat, por favor, tá liberado já, tá? Fica à vontade. O que eu pretendo agora, né, na prática, né, para mostrar para vocês, como eu falei, eu pedi para vocês instalarem o Node, o Visual Studio Code e o Postman, né? E a gente vai ver na prática aqui como que funciona todas essas coisas, como funcionam os verbos HTTP, como funciona o Express, como que o Node faz a API com JavaScript. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um Hello World, uma coisinha simples para exibir na nossa tela aqui no navegador. E aí depois a gente já vai começar a desenvolver a API, beleza? Então, alguém tem alguma coisa para dizer ou eu já posso começar? Ninguém gostaria de perguntar algo aí, pessoal? Nada? Beleza, então. Bom, Igor, tá liberado. Pode começar, Natália. Tá? Não, o pessoal tá entendendo aí, tranquilo, tá? Parece que tá tudo sob controle. Compartilhar a tela aqui de novo, então. Maravilha. Certo. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Como eu falei, vamos tentar fazer só um Hello World aqui, uma coisinha simples para ver como que vai funcionar essa escalada que a gente vai ter. Primeiro, vamos criar uma pasta aqui, vamos clicar em Open Folder, né? Vamos na área de trabalho, criar uma pasta, vou chamar de mini curso. E vou abrir essa pasta. Normal. Certo. Se alguém tiver alguma dúvida aí referente ao processo, pode perguntar no chat aí que eu vou tentar fazer explicando, não tão devagar, mas não tão rápido também. E aí, se alguém precisar que espera alguma coisa, só dá uma avisada, beleza? A gente vai começar como? A gente vai abrir um terminal aqui, né? Clicar em New Terminal, ou apertar Ctrl e o aspas, certo? E a gente já vai estar com o endereço aqui aberto, né? Que é o endereço da nossa pasta, mini curso. Aí, a gente tem duas opções para começar um projeto em Node, que é usar o gerenciador de biblioteca ou o NPM ou o Yarn. Eu utilizo sempre o Yarn, porque eu acredito, eu vi estudos que ele é mais rápido, mais seguro. Só que aqui, vamos utilizar o NPM, só para a gente, porque o NPM é como se fosse os primeiros passos, certo? Mas não tem muita diferença entre os dois, tá bom?
A gente primeiro vai fazer npm init, certo? Se quiser pular todos os passos de configuração, de colocar nome, descrição, a gente põe um traço Y. A gente faz isso no próximo projetinho que a gente vai fazer. Por enquanto, aqui, como é um Hello World, vamos deixar sem o traço Y. A gente dá o npm init. Aí ele pergunta, qual que é o nome do pacote? Eu vou dar só um Enter. A versão eu vou dar Enter. Uma descrição. Eu vou colocar, esse é um Hello World. O entry point, ele deixa index.js, a gente deixa assim também. O teste de comando a gente pode dar enter, git repository enter, keywords. Se você quiser colocar uma palavra-chave, né, você pode escrever, eu vou só dar um enter mesmo. O autor, você pode colocar o nome de vocês, certo? A licença pode deixar como tá também. E aí ele pergunta, tudo isso aqui tá certo? Aí você fala, ok, você só dá um enter. Você dando esse enter, o que ele faz? Ele cria esse package.json, certo? O que tem aqui? Tem o nome, que a gente decidiu colocar, né? Que é mini curso. A versão. A descrição, que é esse é um Hello World. Qual é o nosso arquivo principal, que vai ser o index.js. Tem aqui alguns testes de script, né? O nome do autor. Pode falar, Kevin. Bom, qualquer coisa digita aí, hein? Não fica cunhado, não. E a licença que a gente deixou lá, certo? É isso. O que a gente vai fazer agora? Tá. Ok, sem problema. O que a gente vai fazer agora? Vamos criar aqui um arquivo chamado index.js, certo? Index.js. Para começar, então, a gente começar a mexer com o Node, né? A gente vai precisar instalar aquele framework que eu falei, que é o Express. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no terminal. Deixa eu limpar tudo. Vai dar um npm install Express. E vai dar um Enter. Só isso. Aí espera. Se é a primeira vez que você está fazendo isso daí, ele pode ser que demore bastante. Deixa eu ver aqui que ele deu um erro. No repository field. Tá. Acho que não foi nada, não. Ok, deixa eu limpar aqui também. Depois que ele instalou o Express, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar importar esse Express. Como a gente não está fazendo com TypeScript, a gente está usando JavaScript puro, então a gente vai ter que fazer assim. A gente vai ter que chamar uma constante Express, né? E vai falar que é um require para o Express, certo? Deixa eu ver que parece que ele... Dá um npm install Express de novo. Agora foi. Antes tinha dado erro, agora foi. Perfeito. Você pode ver se foi ou não foi, né? Que aqui você vai colocar EX, ele já aparece o Express aqui automaticamente, certo? Então, com isso daqui, a gente meio que importou o Express para o nosso index, certo? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma nova variável que vai chamar app, vou chamar ela de app, e vou falar que ela é a função do Express. Só isso, ok? Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos criar uma nova variável aqui, que eu vou chamar de port. Eu vou colocar 3333. Pronto. O que isso vai significar para a gente no futuro? Essa port aí vai significar a porta que a nossa aplicação vai rodar, certo? Você pode colocar 8080, 3000, eu vou deixar 3333, certo? E vou deixar numa variável, porque se a gente quiser mudar depois, é só mudar aqui e ele muda sozinho. Agora, a gente vai ter que fazer o quê? Para ele entender dessa porta aí, a gente vai dar um app.listen, certo? Então, o que ele está fazendo aqui nesse app.listen? Ele vem aqui no app, que ele está pegando do Express, certo? E aí ele chama a função listen. Essa função listen, ela vai receber o quê? Ela vai receber a porta, né? A nossa port, que é a 3333. Você pode até pôr 3333 aqui se quiser. Então ela vai receber a port. Aí eu vou colocar aqui uma função vazia, uma arrow function vazia, e vou dar um console.log. Vou colocar a API está rodando.
certo? Aí o que acontece com isso daqui? Quando a gente rodar a nossa API, ele vai vir aqui no app.listing, ele vai falar, eu quero que você rode essa API na porta 3333 e se tudo der certo, eu quero que você escreve no console aqui que a API está rodando, certo? A gente pode até testar, se a gente for abrir depois no navegador vai dar erro, mas a gente pode dar uma testada aqui para ver, ó. Eu vou digitar aqui node index.js, certo? Eu dei Enter, aí olha o que apareceu aqui pra gente. A API está rodando. Se eu vier aqui no navegador agora, eu colocar localhost 2.3333, ele deu um erro. Ele falou cannot get. Então o que esse erro aqui quer dizer? Que ele, beleza, tá rodando, certo? Eu vou até parar de rodar aqui. Para parar de rodar é só você clicar aqui, dar um Ctrl C, que ele cancela, certo? Se eu der um F5 aqui, ele fica carregando, aí depois ele vai falar assim, ó, não foi possível conectar. Então, da maneira que tava funcionando, mas ele não tava, alguma coisa estava errada, né? Ele deu um cannot get. Por que isso? A gente tem que ter uma rota get. Por quê? O que acontece? Quando a gente dá um localhost 2.3333, aí tem o barra, certo? Ele está acessando o quê? Ele está acessando a nossa rota barra. E na nossa rota barra não tem nada, por enquanto. A gente tem que falar o quê? Na nossa rota barra vai ter tal coisa. Então, a gente dá um app.get, mesma coisa aqui do listing. O app, que está puxando lá do Express. E o ponto .get é o quê? O ponto .get é o verbo http-get, que a gente comentou lá na nossa apresentação, certo? Então, app.get... Aí a gente coloca o quê? Barra, que a gente quer que seja a rota barra, uma vírgula, e aí a gente recebe como? Aqui é padrão, tá bom, pessoal? A gente vai receber o quê? A gente sempre vai receber uma request, né? E uma response. Vai receber uma requisição e uma resposta. Não é para todas as rotas que a gente recebe uma request e uma response, mas é legal a gente pôr para manter a coisa bem organizada, certo? A gente pode até usar o método get como exemplo, que ele não ocorre muita request com ele, certo? Geralmente a gente faz uma request com post. Beleza. Então aqui a gente tem a nossa rota get. Se a gente salvar aqui e executar de novo, será que vai dar algum problema? Vamos ver. Ó. A API está rodando lá, como a gente pode ver. Mas mesmo assim ele não está indo. Por que será? Porque é o seguinte, a gente mandou ele entrar aqui na rota barra. Na rota barra a gente tem isso daqui. Ou seja, a gente não tem nada, certo? Então ele fica fazendo a requisição e não encontra nada, não tem uma resposta, não acontece nada. Então, para a gente dar o nosso hello world, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma response, certo? Que é esse response aqui que a gente tinha colocado. A gente vai dar ponto .send, falando que é para enviar. E aí a gente vai dar um olá mundo. Então, hello world, né? Hello world. Aí, aquela questão do JavaScript. Você pode pôr ponto e vírgula ou não pode pôr ponto e vírgula. Você que escolhe, né? O JavaScript ele não te obriga a nada. Aqui, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que parar a nossa aplicação, dando Ctrl C, e rodar ela de novo. Então, a API está rodando, certo? Vamos, deixa eu joguei por outra tela ali. Vamos dar um F5, então tá aqui, ó, Hello World, tá funcionando. Se a gente mudar esse barra aqui, né, essa rota barra, se a gente mudar para HW, né, de Hello World, para a API e rodar de novo, certo? Se a gente vier aqui e atualizar, ele dá aquele erro que estava dando antes, que é not get. Ele não encontrou nada na rota barra, certo? Se a gente der um barra HW aqui, Hello World, entendeu? Então esse daqui foi nosso o primeiro contatinho que a gente teve com o Express, com o Node, certo? E a gente vai deixar assim agora. Agora o que a gente vai fazer? Nessa primeira parte aqui, alguém teve alguma dúvida? Alguma coisa que prefere que eu dê uma explicadinha de novo? Ou já pode seguir para... Tudo bem, professor.
Eu tava até com medo porque eu ouvi seu nome, professora. Vamos lá. Bom, agora a gente vai começar o quê? A gente tem o nosso Hello World pronto. Vamos fazer assim, para manter uma ideia clara de tudo que a gente tem que fazer, né? Eu vou vir aqui em File, eu vou clicar em Open Folder, eu vou criar uma nova pasta que vai chamar Mini Curso 2 e vou abrir ela, certo? Aí eu vou fazer as mesmas coisas que eu fiz, o processo inicial que eu fiz lá para o nosso Hello World, certo? Então vamos abrir o terminal, que é vir aqui em terminal, new terminal, ou Ctrl e aspas. A gente vai dar um npm init, só que dessa vez aqui a gente vai pôr um menos e o y. E aí a gente vai dar enter. O menos y ele fala assim, cria aí no padrão, é isso que eu quero. Então, se a gente olhar o nosso package de JSON, ele já vem aqui com o nome, né? O nome da pasta, a versão 1, sem descrição. O main, né? O arquivo principal é o index.js e tudo padrãozinho, sem a gente precisar colocar nada. O autor vem vazio, ele faz as coisas mais rápido para a gente, certo? Mesma coisa que a gente fez no anterior, a gente vai fazer para esse, que é o quê? Instalar o Express. Então, a gente já dá um npm install Express. Tá. O que a gente vai fazer agora? Diferente do outro, que a gente criou um arquivo index, certo? A gente vai criar agora um arquivo chamado server. Server.js. Por quê? Vamos ter. Deixa eu ver aqui. Pode repetir a criação? Tá. Você vai dar o comando, né? Você vai dar o comando npm init -y, que é esse aqui. Deixa eu ver se consigo dar um zoomzinho aqui. Aqui, ó, npm init -y. Porque aí ele vai criar sem ficar te perguntando aquelas coisas. E aí você vai dar um npm install express, que é para instalar aquele framework do Node lá, o Express, certo? Assim que você faz isso, ele vai ter instalado tudo, vai ter criado o projeto Node, instalado o Express. Você vai vir na lateralzinha aqui, botão direito, new file, e criar um arquivo chamado server.js, certo? Esse arquivo server, por que agora chama server.js não index.js? Porque eu pensei em mostrar aqui para vocês, vamos dar uma separada do que é rodado do que tem uma função específica. Por exemplo, mostrar qual é a porta, como que vai rodar o Express, como vai rodar a API, e vamos separar isso daí das nossas rotas. Então, a gente vai ter duas funções, né? A gente não vai ter tudo no mesmo arquivo. Se a gente for olhar de uma maneira depois, né? Porque aqui a gente está introduzindo um assunto, a gente não vai ter o uso de banco de dados, a gente vai usar vetor. Se quiser sim entrar mais fundo nisso, a gente pode ver que vai ter view, vai ter controller, vai ter model, vai ter services, vai ter repository, é uma infinidade de pasta que não acaba mais. Tudo isso para separar as funções, certo? Aqui a gente só vai ver o server e o index só para a gente ter uma noção de que isso acontece, de que isso pode fazer, entendeu? Então vamos lá. A gente primeiro, mesma coisa daquele anterior, a gente vai importar o Express. Então a gente dá um const express require express, certo? A gente vai criar aquela variável app que criamos, por enquanto a mesma coisa. E vai chamar, ela vai falar que ela está chamando express, mesma coisa. Aqui, uma coisa vai mudar. A gente vai fazer o quê? A gente vai falar que o nosso aplicativo aqui, né, nosso app, ele vai usar app.use, ele vai usar JSON. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter o JSON como resposta para a nossa API, certo? Então, app.use, a gente abre e fecha parênteses e vai colocar o quê? Express.json. É isso. Uma coisa que eu posso falar para vocês também, se vocês quiserem pesquisar mais assuntos sobre isso na internet a fundo, certo? Pode ser que alguns materiais de anos anteriores,
ele mostre aqui o express.json como body parser.json. E aí você teria que instalar uma outra biblioteca chamada body parser. E o que acontece? Quando você instalar, ele vai falar que está deprecado, um monte de coisa. Por quê? Porque o Express hoje, ele englobou o body parser, então ele faz tudo, Você não precisa ficar instalando as coisas. Só de você já ter o Express, ele já vai conseguir fazer isso daqui para você, certo? Agora a gente vai criar a nossa variável que a gente tinha, a nossa constport. Lembra? Constport, mesma coisa. Teclado aqui digitando um monte de coisa. A gente vai colocar agora na porta 3000. É isso. Vamos descer aqui e aí a gente vai colocar o listen para falar qual é a porta, né? Para a nossa API entender qual é a porta que vai ser utilizada. Então, a mesma coisa de antes. A gente coloca a porta, uma vírgula, abre e fecha parênteses, né? Para a gente criar uma arrow function vazia. E aí a gente coloca um console.log API rodando. Não tem necessidade, né, de você colocar tudo isso daqui, ó. Você pode só colocar app.listImport. A gente coloca assim por quê? Para ver se está dando tudo certo. Para você saber que ela foi atualizada, que a gente vai ver, que a gente não vai ficar agora, nessa aplicação que a gente vai desenvolver, não vai ficar Ctrl+C para parar, node index.js, Ctrl+C. Toda vez que salvar, a gente vai atualizar automaticamente, certo? Então, é bom ter esse console log aqui para a gente saber como que está correndo a nossa aplicação. A gente já viu que se eu der aqui um node server.js e abrir no nosso navegador, deixa eu colocar aqui que mudou a porta, né? Que é 3000. Ele vai dar um cannot get. Normal, como a gente tinha visto, certo? Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que criar a nossa rota get, como eu mostrei. Só que, lembra que eu tinha falado que a gente vai querer dividir as funções agora? A gente vai ter o nosso, nosso arquivo server, que vai ser responsável por dizer para o Express aonde que ele vai rodar, em que porta, e o que ele vai ler, que vai ser o JSON, certo? Então a gente vai ter que criar um outro arquivo agora, que vai chamar index.js. É ele mesmo. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer assim. Mesma coisa do anterior, const express igual require express. Aí você me pergunta assim, né? Se você é uma pessoa que já deu uma sacadinha assim, uai, mas eu importei ele aqui, importei ele lá. Na teoria eu teria que fazer tudo isso daqui de novo para colocar aqui, né? Se você tivesse fazendo assim, sim. Mas o que acontece? Como a gente vai dar uma alterada, a gente vai fazer o quê? Em vez de importar o Express aqui no server, certo? A gente vai fazer aqui um const app igual require e a gente vai pôr ponto barra. Como o nome do nosso arquivo é index, a gente não tem necessidade de colocar a barra index. A gente pode colocar só um ponto barra, né, para dizer que estamos no mesmo diretório. E aí eu quero pegar lá do documento index. Então, ele vai pegar o app do documento index. Deixa eu até parar de rodar nossa API aqui. Mas aqui, no documento index, eu não estou falando para ele que esse documento é exportável, né? Que ele está tirando alguma função daqui. E se eu até tentar rodar, ele vai dar erro. Ele deu erro, viu? Então, o que a gente tem que fazer com isso? A gente já faz um const app igual express, igual a gente tinha feito antes. A gente vai mudar. Aqui a gente faz um module.exports. O que é esse module.exports? Ele vai exportar alguma coisa. Então, aqui no caso, a gente vai colocar igual app. Então, ele está exportando todo o nosso app. Certo? Se eu tentar rodar aqui, vamos ver se vai. Certo. Deixa eu dar um clear aqui. A gente vai ter que pegar esse express.json e jogar ele aqui no index, que é onde vai ficar as nossas rotas. Se a gente der um node.server agora, API rodando, certo? Então, a gente tem o servidor, que está dizendo qual é a porta que a gente está trabalhando, certo?
E aqui a gente vai ter toda a nossa estrutura de rotas. Vamos começar como? Eu fiz uma... Como eu tinha dito para vocês que eu já tinha desenvolvido, eu fiz um roteirinho aqui do que seguir. Então, vamos começar primeiro. Vamos fazer aqui. Vamos fazer um vetor, fugiu o nome, né? Um vetor chamado alunos. Deixa eu dar mais uns enters aqui. Vetor alunos. E aí a gente vai adicionar alguns nomes. Uma coisa bem simples. É isso. Então eu tenho o vetor alunos, que tem o aluno Igor, Mi e Lua. Ponto. O que a gente pode fazer agora para a nossa API, né? Vamos começar a criar as rotas dela. Porque se a gente executa, não dá nada, certo? Então, vamos criar primeiro, como a gente tinha visto do Hello World, né? Vamos criar nossa rota get, nossa rota barra, certo? Então, vamos lá. Vamos dar uma app.get. E aí a gente tem algumas opções. Aqui, no caso, para a gente manter um padrão, né? Como a gente está introduzindo, é bom a gente já começar a focar nessas coisas. Por quê? Agora, a gente vai ter só uma tabela, né? Porque é um vetor. Uma tabela alunos. Mas, se a gente for para uma aplicação real, a gente vai ter aluno, a gente vai ter matéria, a gente vai ter professor, certo? Dependendo do que a gente for desenvolver. E começa a ficar uma coisa muito grande. Por ser escalável, né? Ele é bastante escalável, o Express. Então, a gente tem que começar a delimitar o que é o que ou de quem, certo? Então, aqui a gente não vai pôr só barra, a gente vai pôr barra aluno, certo? Barra aluno. É a mesma coisa, a gente tem que ter um request e um response. Isso daqui, se alguém não sabe, é uma arrow function. Então, em vez de colocar uma arrow function aqui, eu podia ter colocado uma function. Mas é muito mais fácil a gente fazer por arrow function. É mais fácil de escrever, mais fácil de ler também. Deixa eu aumentar o barzinho aqui, que tá calor. Bom, a gente tem aqui o que a gente... nossa rota get. Se a gente tentar rodar ela, vai dar aquele problema que deu da última vez que a gente rodou o Hello World. Que ele vai ficar tentando procurar e não vai receber nenhuma resposta, certo? Tá, aqui a gente pode já fazer o quê? A gente vai dar um return. E vai dar um return na resposta, que é o response, né? Aqui vai começar uma parte muito importante do desenvolvimento de uma API, que eu não mostrei no Hello World, vou mostrar agora. Que são os status HTTP. Lembra que a gente falou isso lá na apresentação? Eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. HTTP. Aqui. Abrir aqui. Esse site aqui tá na apresentação, o link, certo? É HTTP status. Eu vou mandar aqui no chat também, para se alguém estiver interessado. O que acontece? Esses daqui são todos os status HTTP, certo? Então, a gente tem aqui, como eu tinha falado, informational, success, redirection, cliente error e o server error, certo? Se a gente está aqui fazendo a rota get, ok? A gente está fazendo a rota get e dá tudo certo, o que é o melhor a gente falar? O melhor da gente mostrar para quem está consumindo nossa API é que, ok, sucesso. Então, vai ser algum da parte aqui de 200, né? A gente tem todas essas opções. A opção que a gente vai usar é o ok, né? Porque não faz sentido a gente falar que uma coisa foi criada, né? Por exemplo, 201, sendo que a gente não criou nada. A gente está só querendo chamar os dados, ok? Então, vamos abrir aqui nosso VS Code. A gente vai dar um response.status. E aí a gente coloca o status 200. E aí, o que a gente quer exibir além do status 200, né? Então, a gente vai querer exibir um JSON, como a gente mostrou aqui, que a gente vai trabalhar com JSON. A gente quer exibir um JSON de alunos, que são a nossa lista de alunos. A gente salva. Vamos dar um node server, certo? Então, aqui, a API está rodando. Vamos abrir o navegador aqui. Se eu vier aqui, barra alunos, é aluno, né? Barra aluno. Então, ele está trazendo aqui um JSON para a gente, que tem o item 0 é Igor, o item 1, Mia, item 2, Lua.
certo? Então ele já está trazendo alguma coisa para a gente. Como eu disse, aqui a gente vai usar vetor, só que na prática a gente utilizaria um banco de dados, né? E aí a mesma coisa, a única coisa que vai mudar é que, em vez da gente dar um JSON aqui nesse vetor, a gente vai primeiro chamar os dados do banco de dados e aí a gente exibe todos esses dados em forma JSON. É claro, na API a gente vai exibir eles aqui em forma JSON, né? Mas no front-end, depois para as pessoas que vão consumir, o tratamento que elas têm que fazer é diferente. Isso não cabe a nós, entendeu? Certo, então a gente tem a nossa rota de GET pronta. A gente está fazendo o GET nos alunos. Aí, o GET a gente consegue ver no navegador sem problema, né? O problema é se fosse um post, um delete. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o Postman aqui, já para ir dando uma ideia. Vou criar um novo workspace aqui, new workspace. Vou chamar de curso e vou criar. Certo? Então tá aqui, é assim que é quando você cria um workspace. Eu vou criar um novo aqui, HTTP request. Então tá aqui. Deixa eu ver, salvar aqui. Vou chamar de listar os alunos, né? Listar alunos. Salvar? Não consigo, mas beleza. Vamos lá. É o localhost, a gente coloca aqui a nossa rota, é localhost 3000/aluno, certo? Vamos ver o que acontece se a gente dá um send aqui, ó. Olha, ele retorna pra gente um JSON com os nossos alunos, certo? É a mesma coisa como se eu tivesse acessado pelo navegador. O Postman, ele serve para a gente ter noção de como está funcionando a nossa API, porque não tem como a gente fazer certas coisas lá no nosso navegador, certo? Vou criar uma nova coleção aqui, e aqui eu adiciono o request, ó. Vou chamar de listar alunos. Localhost 3000/aluno, send. Então, é assim que está funcionando o nosso GET, ok? Até aí, tudo ok, né? Nenhuma dúvida, por enquanto. Ok. Tá. Vamos fazer um negócio aqui para facilitar agora a nossa vida, certo? Vamos instalar uma outra biblioteca aqui, que chama NodeMon. É o seguinte, a gente vai digitar npm install node, e aí escreve mon no final, tipo um Digimon, certo? NodeMon. O que esse NodeMon faz? Ele é responsável por a gente rodar a nossa API, e cada alteração que a gente faz nela e salva, ele dá um refresh nela. Então a gente não precisa dar um node na API, aí depois parar ela com Ctrl+C, e aí rodar ela de novo, e aí parar com Ctrl+C, rodar. O NodeMon ele vai ficar rodando, alteração, roda. Então eu vou digitar o comando aqui no chat, né, para facilitar para o pessoal. Então a gente tem aí o NodeMon instalado, certo? O que a gente vai fazer agora? Aqui, para a gente não ter só um vetorzinho com os nomes, né? Vamos fazer uma coisinha um pouco mais, só um pouquinho mais complexa para a gente ter uma ideia. Vamos criar uma lista de objetos aqui. E esse objeto vai ter um ID e um nome. Então vai ser ID1, o nome Igor. A gente cria um segundo objeto que vai ser ID2 e o nome colocar Natália, certo? A gente tem aqui dois objetos dentro do nosso vetor, certo? Então agora, Então agora a gente vai criar uma outra rota GET. Mas aí você me pergunta, mas a gente já criou a rota GET, para que a gente vai criar de novo? Essa outra rota GET aqui, ela vai ser responsável pelo quê? Por a gente listar um aluno. Aqui a gente lista todos os alunos, certo? A gente pega e faz uma lista de todos os alunos que existem. Agora a gente vai fazer uma rota que lista apenas um aluno de acordo com o ID dele.
Então, a gente tem aqui o ID1, quando a gente quer o aluno de ID1, vai listar o Igor. Quando a gente quiser o aluno de ID2, vai listar a Natália. Então, agora a gente vai criar um apv.get, mesma coisa, porque a gente quer listar alguma coisa. E a gente vai usar /aluno, manter aquele padrão. E aí, aqui no Node, como que a gente faz para falar que a gente quer passar alguma coisa pelo endereço? A gente vai pôr um barra, né? E a gente vai pôr 2.id. 2.id, a gente vai receber um ID. É isso. Certo? Então, eu vou estar na prática, ficaria assim, né? Localhost, .3000, /aluno/1, certo? Então, aqui, a gente tem 2.id. A gente dá um vírgula. Mesma coisa, request, response, sempre vai ser isso daqui. Sempre vai ser request, response. Sempre vai ser o app, ponto, o verbo HTTP, entre parênteses, a nossa rota, vírgula, o request, response, numa arrow function, e é isso. Sempre vai ser isso. Aqui, tem várias maneiras da gente fazer, né? A gente pode, por exemplo, criar uma variável ID, que vai receber isso daqui, esse ID, né? E a gente vai dar um request.params. Então, a gente vai receber dos parâmetros a variável ID, que é isso aqui. E esse valor aqui a gente vai inserir dentro dessa outra variável ID, certo? Aqui não é variável, né? Eu falei variável, mas é uma carry. Então, o que acontece? A gente pode fazer assim. Mas, por exemplo, se a gente quiser fazer com nome também, aí a gente teria que fazer assim, ó, nome. Vamos supor que a pessoa tem sobrenome, a gente teria que fazer sobrenome. E começa a ficar uma coisa extensa, né? A gente pode fazer o que aqui nesse caso? A gente pode desestruturar o dado. Então, a gente pode fazer um const e id é igual request.params. É isso. Então, aí o que acontece? Ele vai pegar aqui o nosso request.parents, vai pegar todos os dados que a gente recebe, e o dado que chamar ID, ele vai pôr aqui dentro. Só isso, bem tranquilinho. Então aí a gente, se precisasse colocar nome, era só nome, sobrenome, e-mail, era só isso daqui, muito mais fácil, né? Uma linhazinha, ou eu cortando as coisas, uma linhazinha só já resolve tudo. Então agora a gente vai ter que, como a gente está usando o vetor, a gente vai ter que usar alguns artifícios do JavaScript para a gente fazer isso daqui que a gente quer. A gente quer achar um aluno que tenha esse ID dentro do nosso vetor alunos. Então, const, a gente vai criar a variável aluno, né, que vai se referir ao aluno. Esse aluno aqui, ele é o aluno que está dentro do vetor alunos.find, então a gente vai procurar esse aluno. E o aluno, ele recebe um aluno.id que seja igual, né? Isso daqui é uma arrow function, ele está fazendo uma função, aqui ele está executando uma função, que seja igual a vou colocar number aqui, para ele converter para número, e o ID. Então, vamos lá de novo, né? Agora que está tudo escrito já. A variável aluno, ele vai procurar no vetor alunos, um aluno que o ID do aluno seja igual a esse ID que a gente passou aqui. Normal. Ok, até aí, ok. Então agora a gente faz o quê? A gente vai dar um return. E a mesma coisa, response.status 200.json. Só que aqui, em vez da gente passar os alunos, a gente vai passar só o aluno. É isso. Então vamos salvar. Vamos vir aqui no terminal, deixa eu limpar o terminal. Eu vou colocar aqui, agora, em vez de colocar node server.js, eu vou escrever nodemon server.js. Então aí, ó, aparece várias outras coisas, não é só a API rodando, né? Várias outras informações aqui. E o legal, vamos primeiro mostrar aqui se está tudo funcionando certinho, né? Aluno barra, vamos só mostrar aluno, ele mostra aqui, ó. ID1, nome Igor, ID2, nome Natália, certo? Se a gente der um /1 aqui, ele mostra só o Igor. Se a gente der o /2, ele mostra só a Natália. Então, tá funcionando certinho. Beleza. Então, só para a gente mostrar como que agora o NodeMon funciona, né?
Vamos substituir, deixa eu pensar, eu vou tirar aqui o aluno, né? Eu vou colocar alunos. Então, mesmo eu passando um ID, ele vai trazer a lista de todos os alunos. Isso daqui é só para a gente testar, tá? Não... Então, ó, substituir, eu vou salvar. Ele tá restart, aqui, ó, restartou, e aí startou de novo. Então, se a gente vier aqui, eu não precisei fechar e nem cancelar o meu servidor e subir ele de novo, né? Eu vou dar um enter e tá aqui, exibindo todos os alunos. Beleza, vamos voltar aqui para aluno, então, para deixar certinho, né? A gente pode ver aqui também no Postman. Então, aqui eu vou salvar aqui o que a gente tinha feito. Eu vou criar uma nova request, que eu vou chamar listar aluno por ID, certo? Aí aqui, mesma coisa, localhost 3000/aluno/1. A gente dá um send aqui, ele retorna o Igor. A gente dá um send aqui, ele retorna a Natália. Vou salvar aqui. Certinho. Então a gente tem as nossas rotas get funcionando para listar todos os alunos e listar um aluno pelo ID dele, certo? A gente tem também a gente vai encontrar um problema mais para frente, que é o seguinte: quando a gente for cadastrar um usuário, um aluno, né? A gente vai ter que ficar digitando um ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. Mas aí nesse caso aqui, a gente não sabe se o ID 1 já existe, se o ID 2 já existe, se eu deletei um, o que acontece, né? A gente não tem esse controle. No banco de dados a gente tem, né? A gente põe um auto-increment ali e já era. Mas aqui, para o que a gente está desenvolvendo, a gente não tem. E uma maneira segura também agora, né, de fazer um ID, em vez de colocar um ID auto-increment 1, 2, 3, 4, 5, uma coisa que vem surgindo bastante é a utilização do UUID, certo? Eu vou mostrar para vocês como o UUID funciona. A gente vai fazer o quê? A gente vai parar de rodar nosso servidor. Paramos. Vou limpar aqui o terminal. A gente vai dar um npm install UUID. É isso. Certo? Então aí o que acontece? O que esse UUID faz? Ele gera IDs, né? Ele gera uma hash que nunca se repete. Então não tem a possibilidade de dois IDs serem iguais. E também aumenta um pouco a segurança da nossa aplicação, por quê? Se a gente está vendo aqui, né, ou até mesmo no Postman, para eu acessar os dados, por exemplo, do Igor, eu dou aluno/1. Beleza, eu tenho esse conhecimento, eu sei que o Igor é 1. Mas e se eu for um usuário normal, eu não sou um desenvolvedor, e aí eu olho no meu site ali, né, no meu link e falo, olha, o ID 1 sou eu. Quem será que é o ID 2? Vamos tentar fuçar? Aí ele dá um ID 2, aí ele vai ter acesso aos dados da Natália, entendeu? Então, se não tiver nenhuma verificação de segurança, é claro. Mas aí, por que isso melhora a segurança? Porque o ID do Igor não vai ser mais um, vai ser bastante número assim, entendeu? Não vai ser tão feio assim, igual eu fiz, né? Mas aí a gente vai ver como que vai ser. Bom, então tá. Instalamos o ID. Vamos vir aqui em cima e vamos importar ele também, igual a gente fez com o Express. A gente vai dar um const. Vamos abrir e fechar aqui. E já a gente coloca o que tem dentro. A gente vai dar um require UUID. Beleza. Aqui a gente vai chamar o quê? A gente vai chamar a versão UUID V4, que é a que a gente vai usar. A gente já põe V4 2 pontos, a gente já deixa assim, ó. E aí a gente põe o apelidinho V4 ali para tudo isso daqui, fica mais fácil, certo? Ok. O que a gente vai fazer agora? Vamos apagar todos esses dados que tem aqui dentro de alunos, porque a gente não vai precisar mais desses dados, a gente vai criar os nossos próprios dados. Vamos lá. A gente pode salvar aqui, dar um node moon server.js para rodar nosso servidor. E está rodando. Vamos criar agora nossa rota de post para cadastrar o usuário, certo? Então, a gente vem aqui app.post. app.post/aluno. Aí você me pergunta, uai, mas já não tem a barra aluno? Já não tem a rota /aluno? Por que vai ter duas rotas com o mesmo nome? É aí que tá. É aí que entra o verbo HTTP. A gente tem uma rota /aluno que faz o get, a gente tem uma rota /aluno que faz um post.
ela é a mesma rota, mas elas têm funções diferentes. Cada uma age de um jeito. Quando eu acesso uma rota pelo meu navegador, eu estou fazendo uma requisição.get. Quando eu estou enviando um formulário, eu faço uma requisição.post. Então, não tem problema. É isso que é legal, né, na nossa API. Vamos lá, request response, arrow function, mesma coisa. Agora aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai receber nosso vetor, nosso vetor, ele vai ter o quê? Vai ter um ID e vai ter um nome, para a gente entender. Então, a gente vai receber um nome, que vai vir do... Deixa eu colocar em português, né, que fica mais fácil. A gente vai receber um nome de quem está requisitando. Então, vai fazer um request.body, porque quando a gente envia um formulário, teoricamente isso seria um formulário de cadastro, né? Então, ele está vindo pelo corpo da requisição. Então, é request.body, não é mais request.params. Esse params aqui é quando está vindo lá pelo link, né? E aqui não está vindo nada, certo? Ok. Agora a gente vai colocar aqui, mesma coisa que a gente viu antes, né? Definições de JavaScript. Então a gente vai colocar o vetor, dentro de vetor alunos, a gente vai dar um vetor.push, né? A gente vai dar um push e vai colocar o objeto, que vai ser o ID, que vai ser o nome, certo? Mas aí, a gente, deixa eu colocar aqui nome, 2.nome, né? A gente vai fazer o que com esse ID? A gente não pode ficar colocando 1, 2, deixar o usuário decidir isso, como eu falei, né? A gente vai usar aqui, ó, o ID V4. Foi o que a gente importou, certo? O ID V4. Então a gente já chama ele aqui pra gente. Ok? Então é isso. A gente vai dar deixa eu dar um ponto vírgula aqui, é um return, aí response.status, igualzinho os anteriores, né? Só que dessa vez a gente não vai usar o status 200, que é ok, a gente vai usar o status 201, que é created, que foi criado, alguma coisa foi criada. E aí a gente já retorna um JSON com o aluno. Só que a gente também não quer retornar. Teoricamente, a gente poderia retornar o quê? Um dado vazio, né? Que aí, se eu acredito, é 206, é uma coisa que não retorna nada. Mas aqui, para a gente entender, como ver o que está acontecendo, a gente vai retornar o último aluno que foi cadastrado. Então, a gente foi o vetor alunos, de posição alunos.length, daqui é difícil de escrever, -1. Então, o tamanho do vetor -1, que é o último aluno que foi cadastrado, ele vai exibir para a gente. Vamos salvar e ver se está funcionando? Agora, por a gente estar mexendo com post, não é possível a gente fazer isso no navegador, né? Como a gente não tem um front-end. Então, a gente vai ter que vir aqui no post, mandar o request, colocar aqui cadastrar aluno. O método aqui é post agora. O localhost é 3000/aluno. E aí a gente vai vir aqui em body, certo? Que a gente está enviando pelo corpo da requisição. A gente vem em raw. E aqui no text a gente vai mudar para JSON. Beleza? Agora a gente vai criar um JSON aqui, que chama nome, Igor. Certo? Vamos testar para ver se está funcionando. Vou clicar em send. Então, ó que legal. O que ele trouxe para a gente? Ele trouxe o meu nome, Igor, e um ID que foi gerado pelo UID, certo? O ID V4. Então, tá tranquilo. Se eu vier aqui e criar um outro, ele criou um nome, que eu coloquei, e o ID totalmente diferente do outro. Vamos tentar listar para ver se vai dar certo? Tá aqui, ó, certinho. O ID e o ID. Se eu copiar esse ID aqui, ó, se eu der um ID 1 aqui, ele vai dar erro. A gente não tratou esse erro, né? Ele ainda está exibindo 200 ok, mas não funcionou. Se agora eu tentar com esse outro IDzão aqui, ele não está trazendo, vamos ver o porquê. Temos o ID. Ok, a gente pode tirar esse number aqui para ver, porque não é mais um number, né? Vamos ver se vai funcionar assim. Só que aí, no caso, o que acontece? Como a gente restartou o servidor, olha, continua ali, que benção. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, que parece que está bugado. Ok, vamos ver. Listar alunos. Vai retornar 0. Deixa eu colocar Igor. Mesma coisa. Igor.
Agora deu certinho, viu? Então, o que, que a gente fez? A gente tirou o number aqui do find, né? Porque não é mais um número, agora é uma string. Beleza, a gente tem o post, ok? Então, a gente já tem o quê? Geralmente a gente tem o CRUD, né? Que é o create, read, update e o delete. A gente já tem o create, a gente já tem o read. O que está faltando? Fazer o update e o delete. Então, a gente vai fazer como? Vamos fazer o update primeiro, que é com put, lembra que eu tinha falado? A gente vai atualizar o quê? A gente vai atualizar um aluno, e como eu não quero atualizar todos os alunos, eu quero atualizar só um, a gente recebe o ID desse aluno, certo? E a gente vai receber um request, response, beleza? Então tá aqui. Agora, como a gente está recebendo o ID, a gente vai ter que desestruturar, igual request.parents, certo? Eu vou começar a dar uma corridinha aqui, que o tempo já está começando a apertar. E aí, vamos supor que eu quero alterar o nome do aluno, né? Então, const name, nome no caso, é igual request.body, ok? Então, a gente vai receber o ID por parâmetro e o nome, o novo nome pelo body. Aí a gente vem aqui, criar uma variável aluno, que vai procurar o aluno que a gente está tratando. A gente pode até copiar esse código aqui de cima, né? Vamos copiar o código para poupar tempo. Agora a gente faz o quê? Se existir um aluno, ele vai fazer o aluno.nome igual ao novo nome, certo? O nome que eu acabei de receber. Ele vai retornar uma resposta.json de aluno. Se ele não não encontrar esse aluno, se não existir aquele ID, ele vai dar uma resposta.status 404, né? Um erro não foi encontrado, e vai retornar uma mensagem de erro, que é aluno não encontrado, certo? Salvar, aí tá rodando. Vamos ver aqui no Postman se tem algum usuário, não tem nenhum. Vamos cadastrar um usuário. Agora a gente tem esse usuário aqui. Vamos criar uma nova request. Vai ser atualiza aluno. Vamos por aqui put. Deixa eu salvar esses negócios aqui. Put vai ser localhost barra aluno barra o ID. E aqui no body é raw, JSON, nome, 2 pontos. A gente vai colocar agora teste. Certo. Então, se a gente listar os alunos que antes estava Igor, agora está teste. Então, foi atualizado com sucesso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a rota de deleção, certo? Deleção de aluno. app.delete, que é o verbo HTTP que a gente vai usar, e barra aluno, barra, 2 pontos, ID, mesma coisa. Então, aí a gente dá um request, response, e aí a gente vai receber o ID desestruturado, igual a gente tem feito antes. Mesma coisa. A gente vai copiar esse código aqui de cima, que é o find, né? Para a gente saber qual é o aluno que a gente está se referindo. A gente vai encontrar o index desse aluno, né? Qual é a posição dele. Então, vou colocar aqui index of aluno, certo? Então, vai ser aluno.index of aluno de aluno. Alunos.index of de alunos. Aí a gente vai dar um splice, né? Que é remover esse aluno. Então, alunos.splice. A gente vai remover o aluno de posição index, né? E vai ser só ele que vai ser removido. Então, 1. A gente dá um return, response.send status 204. Então, aqui a gente está falando o quê? Que... Acredito que... Pera aí. Acho que eu coloquei dentro do negócio, né? A gente está falando o quê? A gente está falando que ele foi excluído e retorna o 204. Não tem por que eu retornar os dados, já que os dados foram excluído, certo? Pode falar, Raul. Eu acho que no parâmetro ali do app.delete você colocou response errado. Ah, tá, verdade, response, tá aqui. Obrigado. Então tá, certinho aqui. A gente tem nossa roda de deleção. Vamos ver se está funcionando agora. Vamos vir aqui em listar. Não tem nenhum, porque a gente atualizou o nosso servidor. Então a gente criou um aluno novo. Tá aqui o aluno. Vamos criar uma nova request. Chamar de deletar aluno, né? Aqui o método a gente põe delete, a gente põe localhost
3000/aluno, barra o ID dele. Send, vamos ver se vai funcionar. Ele deu um erro aqui, ó. Alunos.indexOf is not a function. Tá, vamos ver aqui o que deu então, ó. Quando ele dá um erro ali no Postman pra gente, ó, ele já deu aqui o status 500, foi um erro de servidor. Ele escreve aqui também qual foi o erro. E também aqui no nosso terminal, ele fala alunos.index of alunos is not a function. O que acontece? Eu coloquei aqui index of alunos, né? Mas é só index of a função. Vamos salvar. Vamos criar novamente o aluno. Então tá aqui o aluno. Igor. Vamos deletar o aluno. Não retornou nada, retornou 204 no context. Se a gente listar, não tem nada. Certinho. Então nossa API tá feita, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida? Pera aí, pessoal, só um minutinho que começou a chover aqui, eu tenho que pôr os gatos para dentro. Só um segundo. Se alguém ficou com alguma dúvida, digita no chat aí, assim que eu voltar eu já falo, tá bom? Em 2 minutinhos eu já falo. Tá gravado sim, Rangel. Só um minutinho. Mais tarde disponibilizaremos aí a gravação, tá? Vocês vão poder revisar aí. Bom, pessoal, retornei aí. O que você se embananou, Rangel? Certo, você tá dando um nodemon, aí você tá mandando server.js, né? Entendi. Tá, depois fala qual é o erro que tá dando, que aí a gente vê. Ó, a gente tem mais um tempinho. Eu acho que eu vou aproveitar esse tempinho aqui. Eu vou fazer o seguinte agora pra gente finalizar aqui, beleza? Vou passar o conceito de... middleware, né? Que é o que a gente tinha falado lá, que o Express faz pra gente. Eu posso até fechar aqui, né? Porque ele tá rodando automaticamente, então não preciso ficar com o terminal aberto. Então, o que a gente vai... Primeiro, o que é um middleware, né? O que ele é? Ele é uma coisa que vai ser executada antes... Ele vai ficar no meio aqui, né? Assim que você entra na rota, ele é executado. E aí, ele tem as funções dele lá. E, por exemplo, a gente vai fazer um middleware de validação. Então, a gente vai ver se o usuário já existe. Se o usuário existir,
Por exemplo, aqui na rota de criar, né? Vamos supor que o nome é único. Não pode ter dois nomes iguais. Então a gente vai ver, a gente vai olhar se o nome já existe. Se o nome já existir no nosso vetor, no nosso banco de dados, aí ele não vai entrar aqui e criar essas coisas, entendeu? Só que se ele não existir, ele entra e cria. Então o middleware é uma coisa que tem no meio da nossa requisição, certo? Então a gente vai criar aqui um middleware, vamos criar aqui em cima, depois de alunos, certo? Deixa eu dar mais uns enters aqui. Vai ser, é uma função, middleware é uma função normal. Vamos criar com function. E aqui aluno exists. A gente vai ver o quê? Se o aluno existe ou não. Para o middleware, ele vai receber o quê? Ele recebe um request, ele recebe um response, e aí ele recebe uma outra função, que é a função next. Ou siga, ou continue, certo? Para entender o porquê ele recebe ela agora. Então aqui, vamos colocar que a gente vai receber um ID, para ver se o usuário existe ou não, e aí um request.parent. Então ele vai receber um ID dos parâmetros da rota, certo? E aí a gente cria uma variável aluno que a gente vai pesquisar aquele aluno. Então a gente vai usar vamos usar a mesma, aproveitar aqui e copiar essa linha aqui, e a gente vai dar um find aqui. Mesma coisa que a gente já fez nas últimas 3 rotas. Deu um find. E aí, se ele não encontrar nenhum aluno, se ele está negando ali, né? Se ele não encontrar nenhum aluno, então ele vai fazer o quê? Ele vai retornar uma resposta, response, status 404, e uma mensagem de erro pelo JSON. Vai ser erro, aluno não encontrado. Beleza? Aqui a gente está aqui, ó. Aqui a gente faz essa verificação, né? Ok. Então, se não, o que ele faz? Ele vai dar um request.aluno igual aluno. Beleza? E aí ele retorna o next. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, certo? Esse middleware, a gente vai pôr ele na rota de put e na rota de delete, certo? A gente vai fazer o quê? A gente vai validar se o aluno existe ou não. Na prioridade aqui, a gente só usou na rota de put, né? Várias verificações a gente pode fazer na rota de post, na rota de delete, de put. No caso aqui, a gente só usou na rota de put para a gente ter uma ideia, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, depois que a gente coloca a nossa rota de acesso, tem a vírgula, né? Então, a gente vai colocar aqui o middleware, que é aluno exists. E aí, a gente dá uma vírgula de novo, certo? Então, agora, como está a estrutura? Tá, o app.http, né? O verbo HTTP, a nossa rota, o nosso middleware e a nossa arrow function com request response. É isso. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e apagar essa parte aqui. Vamos só deixar isso daqui, ó. A gente pode vir aqui e apagar isso daqui. Então, aí, o que a gente tem? A gente tem, deixa eu dar um Ctrl V aqui. A gente tem essa estrutura aqui, certo? O que mais que a gente pode fazer? O ID aqui, por mais que a gente receba ele aqui pelos parâmetros, ele está sendo tratado lá no nosso middleware. A gente não precisa mais tratar ele aqui, a gente não precisa mais receber ele aqui. Então a gente vai receber uma coisa diferente, que vai ser um aluno. E esse aluno vai vir da onde? Ele vai vir só do nosso request. Ah, não entendi, mas como assim ele está vindo do nosso request? Se a gente vier aqui no nosso middleware, ele retorna para a gente, se existir algum aluno, ele vai falar que o request.aluno, né? É um modelo aluno aqui do request, ele está recebendo esse aluno aqui que eu encontrei, certo? Então, aqui, ó, ele fala que o aluno é a mesma coisa de desestruturar. Eu podia fazer dessa maneira aqui, request.aluno. Poderia, mas eu prefiro desestruturar, né, para ter um jeito mais bonitinho. E aí a gente recebe o nome também. O que a gente vai fazer aqui agora? Antes a gente validava lá. Se existe aluno, então ele
ele faz o aluno.nome igual a nome. Se não, ele faz outra coisa, certo? O que acontece? Se a gente entrou aqui já, se a gente está aqui nessa linha aqui para baixo, quer dizer que o aluno existe. Porque o que acontece? Ele deu esse return next, certo? Esse return next significa que ele pode prosseguir o que ele estava fazendo. Quando aqui ele não tem o return next, ele dá um return, mas não é o next, isso quer dizer que ele não pode seguir o que ele estava fazendo. Então, aqui no middleware, se existe o aluno, eu já tenho certeza que eu posso vir aqui e falar assim, que aluno.nome igual a nome. Eu já tenho certeza que eu posso fazer isso, entendeu? Então, aqui eu já posso tirar esse aluno.find, que a gente já usou ele aqui em cima. Então, a gente recebe o ID, procura esse aluno para ver se existe. Se ele não existir, a gente vai exibir um erro. Se ele existir, a gente vai passar o aluno por parâmetro e dar o next para ele prosseguir com as próximas coisas que ele tem que fazer, certo? Vamos salvar agora. Vamos vir aqui no post, em Postman, né? Deixa eu salvar todos os negocinhos aqui. O que a gente atualizou foi o put, certo? Que foi o que a gente adicionou um middleware agora. Então, se a gente vier aqui em listar, não vai ter nada. Vamos cadastrar o Igor. Vamos cadastrar o Igor 2 e vamos cadastrar o Igor 23. Vamos listar tudo, vai estar aqui Igor, Igor e Igor. Beleza. O Igor 2, que está aqui no meio, eu vou querer excluir ele. Faz sentido ele estar aqui, né? Beleza, vamos listar de novo. Então, eu tenho o Igor e o Igor 23. O Igor 23, eu vou querer mudar o nome dele. Eu vou colocar o ID dele aqui. Vamos colocar teste. Vou dar um send. Então, aqui, ele retorna o mesmo ID que eu coloquei aqui em cima, é o mesmo, porque ele não atualiza o ID, ele só está atualizando o nome. E ele retorna um novo nome. Então, se a gente vier aqui em listar alunos, e dar um send, tá aqui o teste. Mas aí, o que acontece se eu colocar um ID que não existe? Erro, aluno não encontrado. Então, aqui o nosso middleware, ele está sendo responsável por validar se o nosso aluno existe ou não, certo? E aí, se o aluno não existe, não tem por que eu alterar um aluno que não existe, né? É impossível fazer isso. Então, se o aluno não existe, vai dar um erro de status 404, a gente pode ver aqui, 404 not found, e vai retornar a mensagem de erro. Se o aluno existe, eu vou passar o aluno por request, vou dar o next aqui, e aí ele prossegue com todas as ações que ele pode tomar na rota, entendeu? Aqui é a mesma coisa, se eu tivesse alguma validação se o aluno existe ou não, porque eu não consigo deletar um aluno que não existe, né? Então, eu poderia colocar um middleware aqui e ver, o aluno existe? Beleza, vamos colocar um middleware aqui, aluno exists. Então, a gente adicionou o aluno exists. Aqui, em vez de receber o ID, eu vou receber aluno e request só, certo? A gente não precisa mais encontrar o aluno, porque o middleware faz isso pra gente. A gente pode encontrar o index aqui ainda, né? Nossa função fazer isso. A gente faz o splice e a gente retorna o negócio, o status. Vamos testar de novo aqui, então. Não vai ter ninguém, vamos cadastrar um. Então, vamos colocar aqui para deletar. Ele deu 204 no content, então deu certo. Se a gente colocar um ID aqui que não existe, ele dá o erro, aluno não encontrado. Então essa daí é a função principal do middleware, né? Que é a gente ter um método de validação. Um dos outros motivos, né, da gente também usar middleware é para a gente reaproveitar código, né? Porque a gente não quer, por exemplo, pegar esse código aqui, ver se o aluno existe ou não, colocar aqui no post, colocar no put, colocar delete, tudo escrito. E aí vai ficar um código de 1000 linhas, né? A gente não quer isso, a gente quer uma função que faça aquela validação para a gente. E por que é legal a gente ter o middleware também? É que a gente pode pegar o middleware, criar um novo arquivo chamado middleware.js, colocar só os middleware nesse arquivo e importar ele aqui. Então a gente já começa a ter aquele negócio de
cada um tem a sua função. Tem um arquivo para servidor, tem um arquivo para as rotas, tem um arquivo para os middleware. Então a gente começa a ter um controle maior. E isso daqui é o mais legal do Node, que ele é muito escalável. Eu acho que eu já falei isso daqui umas 3 vezes, mas o Node ele é muito escalável. O Express é muito escalável, certo? Então é isso, o Express você pode usar tanto para uma aplicação aqui usando um vetor, certo? Ou para uma aplicação do nível do Facebook, ok? É isso que é legal. Então foi isso aí, pessoal. Eu vou mandar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui no slide. Cadê? Aqui. Vou mandar aqui para vocês o link do projeto que está lá no GitHub. Tá esse projeto aqui que eu fiz. Tem também o PDF da apresentação em PowerPoint aqui que a gente viu. E também tem esse arquivo aqui do Postman, a gente consegue exportar, certo? Então eu fiz o quê? Eu exportei ele, né? Todas essas requests eu exportei, porque estão vendo que eu salvo aqui, né? Então o que acontece? Eu posso fechar e abrir o Postman de novo, que vai estar aqui. Então eu exportei tudo, aí é só vir aqui em File, Import e colocar o arquivo aqui, entendeu? Então vocês conseguem ter acesso a tudo que eu tive aqui, tudo que eu fiz aqui pra gente, beleza? Ficou alguma dúvida aí? Alguém? Alguém tem alguma coisa a dizer? Gostaram, né? Porque Node é um negócio muito bacana. Aqui a gente viu com JavaScript, né? Mas o que tem mais de recente assim no mercado é o TypeScript também, que é baseado em JavaScript, né? É muito legal o TypeScript também. Mas você consegue fazer isso daqui com o que você quiser. JavaScript, TypeScript, vai dar certo. Pessoal, alguém gostaria de perguntar algo para o Igor? Eu quero parabenizar. Isso aí, é isso aí, pessoal. Perguntar, né, elogiar. Só perguntar, não é? Principalmente elogiar. Engenheiro, pô, você é engenheiro. É que eu falo para todos os alunos que eu odeio JavaScript. E eu estou tentando mexer com Node desde 2018. E aí, em 2018, eu fiz uma estrutura do jeito que você falou aí, né? Até 300 mil arquivos, né? Tudo direitinho, acesso a banco, blá, blá, blá. Só que a minha dificuldade, primeiro, é que eu sou velha e eu acho que eu já não tenho mais que mexer com aprender essas coisas. Eu acho que eu tenho que mexer com aprender outras. Mas é muito legal a gente ir para isso e ver as dificuldades que a gente tem. Porque é uma estrutura de linguagem totalmente diferente. E o que foi que eu sofri muito? Eu não sei escrever com a rapidez que você sabe escrever em JavaScript, que é, por outro lado, a rapidez que eu tenho na escrita de código PL/SQL. E eu acho muito legal quando nós, professores, nos colocamos na posição de aluno, porque o que acontece? Eu estou aqui, no começo eu consegui pegar, depois eu não consegui pegar mais, eu preciso da gravação para poder ver onde foi que eu errei, porque eu fiz alguma coisa de errado, e para eu entender algumas coisas. Então, eu acho que realmente, quando a gente inverte esses papéis, isso é muito bom. Para vocês verem que você ficou assim, ó. E aí, pessoal, tudo bem? E cri, que é o que a gente sente quando a gente está lá, né? E para nós, professores que estamos aqui, a gente sentir também o que é o aluno com aquela agilidade, que é a agilidade que a gente tem em outras coisas, e a gente do outro lado tentando pegar tudo. Então, eu realmente só tenho a parabenizar. É alguma coisa que, para quem não tinha nada instalado, é difícil? Claro, não vai fazer, né, Igor? Vai só assistir e depois, a hora que pegar tudo para instalar, é que vai funcionar, né? Eu consigo ainda fazer algumas coisas, porque eu já tinha tudo isso instalado e eu já tinha me aventurado no Node, então algumas coisas esclarece. O Body Parser, por exemplo, eu usei ele em 2018, e aí quando eu peguei aquela minha aplicação em 2018 e recuperei agora,
Eu fiz isso faz 2 semanas. Aí eu não entendia mais, porque É. não funcionava mais nada, né? Então, algumas coisas são super interessantes. Então, realmente dar parabéns. A gente sabe que é navegar por águas que a gente nunca viu, né? E agradecer, porque ajudou aqui algumas coisinhas para quem está se metendo agora aprender alguma coisa de Node. Obrigada, viu? Parabéns mesmo. Ricardo, parabéns. Oh, que isso. Estou aqui só para apoio aí, que o Igor nem precisou. Então, é assim, Igor, eu, em nome aí da coordenação, né, da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia do Campus Birigui, gostaria de agradecer aí pela predisposição em elaborar esse mini curso. Eu tenho certeza que vem só enriquecer, como a professora Ellen disse aí, né? Então, que bom que a gente tem isso no campus e espero que a gente tenha né, novas oportunidades de outros mini cursos em outros momentos, porque realmente, né, esse papel de professor, aluno, ele existe, mas no contexto do conhecimento, isso praticamente não existe, né, porque não necessariamente, né, o professor sabe tudo, né, e é isso, a gente está aqui ensinando aquilo que tem a maior disponibilidade de conhecimento ali, mas aprendendo também ao mesmo tempo, isso é bem bacana, né, esse é o ambiente perfeito, né, para a gente, para compartilhar toda essa ideia, essa dinâmica de conhecimento. Então, eu vou, mais uma vez, aí deixar aberta a palavra, se alguém quiser complementar algo, perguntar alguma coisa, por favor, faça. No mais, acredito que, da nossa parte, a missão é cumprida. Tem mais algo que você queria complementar também, Igor? Não, só isso daí. Foi um desafio, né? Porque eu me aventuro bastante, como o senhor disse no começo ao me apresentar, né? Eu tenho interesse em Node.js e em React.js. E eu estudei, eu sei fazer as coisas, né? Mas a gente pegar e fazer um mini curso, ensinar as outras pessoas é um desafio que foi bacana. Legal. Você aprendeu sozinho, Igor? Eu faço alguns cursos, né? Eu recentemente assinei a Alura, então eu tô fazendo um monte de curso lá também para certificar as coisas, mas grande parte foi sozinho. E está desenvolvendo alguma aplicação já usando o Node? Eu tô fazendo uns projetinhos aqui que a gente vai encontrando umas dificuldades, né? Falando nisso, também tinha comentado, né, que eu ia mostrar para o pessoal aqui, vamos ver se o pessoal, quem continua aí ainda, né? Que eu recentemente não, ontem eu fiz um front-end com React, né, até pensando em mostrar aqui para vocês como que é o consumo de uma API, né, porque a gente viu o que aqui no mini curso? A gente viu como que a gente vai criar a API, mas e para a gente consumir ela? Deixa eu dar um yarn start aqui, só para ver se vai estar tudo certinho. Eu fiz ela ontem aqui, pensando em mostrar, que é o seguinte, eu desenvolvi uma telinha React bem básica, só para consumir a API do ViaCep, que eu tinha comentado na apresentação, que é onde você coloca o seu CEP, né, um CEP lá, e eu não lembro, eu acho que eu nem cheguei a fazer nenhuma validação, eu só coloquei lá para testar. E aí ele retorna o endereço, retorna o bairro, retorna a cidade. Vamos ver aqui se vai localhost 3000, 3000, Tá, então aqui. Por exemplo, aqui a gente tem essa telinha aqui, né? Que é uma telinha que foi feita em front-end. E eu não desenvolvi a API. Quem desenvolveu a API foi o ViaCep, é uma API pública que já existe. E aí a gente coloca o nosso CEP aqui e clica em pesquisar. E aí ele traz o quê? O CEP, Logradouro, bairro, a cidade, que é a minha cidade, eu sou de Lins. O meu estado, IBGE, GIA, DDD, CIAF, eu nem sei o que é algumas informações, né? Mas ele traz tudo isso pra gente. Então, é isso que é legal de uma API, né? Tem 50 pessoas aqui, então as 50 conseguiram ainda ver como que é isso na prática aqui. E para consumir a API é uma coisa bem simples, que é só a gente, no caso aqui, né, é utilizado uma biblioteca que chama Axios, e aí ela faz tudo, ela consome a API, ela vai consumir a API no seu projetinho pessoal também, que você quiser desenvolver com Node. O Axios faz tudo, ele
É bem bacana. E aqui, por exemplo, aqui eu estou consumindo a API do ViaCep, é viacep.com.br/ws, né? E aí, no caso, se eu fosse consumir a API que a gente desenvolveu hoje, seria localhost 2.3333 barra, aí só barra, né? Aí, por exemplo, se eu estou mexendo com o aluno, lá na parte de aluno, eu colocaria aqui, barra aluno. No caso aqui, depois a gente tem que colocar o barra JSON, né? Para ele trazer os dados em JSON do ViaCep. Outra coisa também, é muita coisa para falar de Node, de JavaScript, de TypeScript, porque tem muito conteúdo. Por exemplo, o async await, que ele faz as coisas assíncronas, né? Ele espera terminar certa coisa para fazer. São muitas coisas que a gente também não conseguiu abordar aqui por causa do tempo, ou coisa muito avançada assim, né, para uma introdução em API. Mas é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Como é legal, né? Tipo, você fazer uma API, você consumir ela no próprio front-end que você faz. Aqui no caso, não fui eu, é pública, né? Mas é legal também consumir essa API, se a gente colocar aqui FSP Birigui, né? Vamos ver aqui qual que é o CEP. É esse aqui. Tirar o centinho. Vamos ver se ele acha. Ó. Rua Pedro Cavalo, Residencial Portal da Pérola 2, Birigui com trema. SP. Então é isso, pessoal. Muito bacana. Muito obrigado, Igor. Valeu. Nós encerramos, então, nesse momento, o nosso mini curso. E assim que tiver disponibilizado o link para mim aqui da gravação de aula, eu vou encaminhar para a coordenação. De alguma forma, eles vão replicar para vocês aí o link, tá ok? Valeu. Então, fechamos por aqui. Tudo bem, Igor? Tranquilo? Beleza? Fechou? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.